Então, para finalizar, aqui no exercício 3, eu fiz uma nova proposta. Inclusive, eu já alterei na apresentação no slide da aula e já substituí lá no Moodle para vocês. Na próxima aula eu posso mostrar onde foi essa alteração. Então, eu coletei os dados do exercício 2 com relação à concentração no caldo fermentado em termos de produto, o tempo de fermentação que era de 15 horas, o rendimento que era de 80% e o volume útil de cada fermentador que era de 80 mil litros, levando em consideração a produção total de 480 mil litros, ou seja, naquele momento antes dos 2 fermentadores estragarem. Então, a gente tem que lembrar que o cálculo do número de dornas, ele já foi dado para nós. Então, eles trabalhavam com 6 fermentadores. Então, utilizei a equação que leva em consideração o número de dornas, os tempos de carga e descarga, porque essa equação ela foi trabalhada nesse sentido dessas compreensões. Então, como o tempo de carga é igual ao de descarga, então a gente fica com essa equação e que leva em consideração o fluxo, o tempo final e o volume útil da dorna. Então, fazendo as substituições, né, do número de dornas que são utilizadas, 6, menos 2, né, o tempo de fermentação, e o volume útil de cada fermentador, então nós temos uma vazão, desculpa, eu falei fluxo, uma vazão de 21.333 litros, 0,33 litros por hora, que é a vazão de alimentação. Se vocês multiplicarem isso aqui por 15 horas, vai dar, se eu não me engano, 320 mil. E daí vocês vão dizer, nossa, nosso cálculo não está certo. Está certo. Por quê? Porque a gente está levando em consideração, para utilizar essa equação, que a alimentação é ininterrupta para o processo de separação, então ele não para. Então, o restante do volume, ele vai ser alimentado naquele restante de tempo onde os bioreatores estão parados. Para acrescentar também o nosso exercício, então eu fiz esse tempo de descarga, que pode ser calculado pelo volume útil, pela vazão de alimentação. Então, a gente leva em consideração 80 mil pelo valor calculado. Então, a gente tem que tempo de descarga é de 3,75 horas. E a gente tem que lembrar também pelas considerações que o tempo de carga é igual ao de descarga. Então, o tempo que vai se levar para limpar e encher o fermentador é igual ao tempo para descarregar o fermentador. Outra coisa que a gente pode tentar descobrir também, através dos dados que foram dados nesse exercício, é a massa de produto que vai ser produzida. Mesmo que a gente não saiba qual produto foi produzido aqui, dá para a gente calcular. Então, eu fiz um arranjo aqui de uma das equações que foram fornecidas, para a gente descobrir qual era a massa de produto, que leva em consideração a vazão, a concentração, o tempo e o rendimento. Então, aqui está a quantidade em gramas, claro, dá para fazer uma transformação para quilos, né? Então, da massa de produto formado, se a gente quiser saber especificamente com relação ao produto, a gente pode fazer uma consideração de qual produto estava sendo produzido, levar em consideração a sua massa molar e descobrir, então, quanto mol de produto poderia estar sendo produzido. E, no final, vocês têm condição de desenhar aquele cronograma de funcionamento, onde o tempo de descarga e o tempo de carga e o tempo de descarga, que no cronograma fica igual TD, tá? Aqui. É de 3,75 horas, tempo final 15 horas de fermentação, e assim subsequentemente, utilizando todas as dornas, que não é ao mesmo tempo, para que no final do processo sempre tenha caldo de fermentação sendo entregue ao setor de separação final. Por isso que eu falei para vocês que os primeiros cálculos nós estávamos considerando uma avaliação mais global com relação à produção. E nesse último, então, a gente trabalhou todos os aspectos que nós estudamos no dia da aula, para que a gente pudesse compreender de que forma a gente utilizava essas equações para estimar a produção. Agora, se vocês quiserem
trabalhar de uma outra forma, agora vocês já têm aí uma forma de resolução do exercício que dá para vocês fazerem as flexibilizações que vocês almejarem dentro de um cronograma de funcionamento. Um abraço, tudo de bom para vocês.